A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Você sabe que o nosso objetivo aqui no programa ele é tríplice, né? Nós temos um tríplice objetivo. O primeiro é estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, para que aqueles que já são crentes, já são evangélicos, possam aprender mais sobre profecia, escatologia, crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso objetivo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. E se por alguma razão você já foi cristão, já foi evangélico e parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar à casa do Pai. Em resumo, o nosso objetivo é aqueles que já são evangélicos que cresçam espiritualmente. Os que ainda não são, que possam receber Jesus como seu Salvador pessoal. E aqueles que já foram e por alguma razão deixaram de ser, que possam voltar à casa do Pai. Se você está acompanhando a nossa programação, você sabe que nós demos início a uma nova temporada aqui nos Instantes Finais. Estamos estudando sobre o plano de Deus para a humanidade. Vamos dar um passeio nas páginas da Bíblia, compreender este projeto, este plano de Deus visando a salvação da humanidade. Nós estudamos nos programas anteriores alguns temas. O primeiro, um paraíso aqui na Terra, né? Ou uma vida no paraíso. Essa imagem, claro, meramente ilustrativa, mas nos traz uma ideia do que era a vida lá no Éden. Adão, Eva, desfrutando de comunhão com a natureza, consigo, com o próximo e, acima de tudo, com o Criador. Esse programa está imperdível. Se você não assistiu, eu quero lhe convidar para você ir lá no YouTube e assistir esse programa. Mas nós estudamos também sobre o plano da redenção, capítulo 3 de Gênesis. Nós estudamos os 15 primeiros versículos, onde ocorre a queda do homem e a primeira promessa messiânica. Nós estudamos aí sobre Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde Deus promete que da semente da mulher iria nascer um que iria pisar a cabeça da serpente. Também estudamos a partir do versículo 14 a partir do versículo 16 do livro de Gênesis, sobre o juízo de Deus sobre a criação. Então vimos que por conta da queda, do pecado, a terra tornou-se maldita, passou a produzir espinhos e cardos, e aí uma série de sequelas, de consequências, de juízos divinos que ocorreram sobre a criação. E estudamos também, baseado no capítulo 4 do livro de Gênesis, o princípio das ofertas, a história de Caim e Abel, a história de uma oferta recebida, de uma oferta rejeitada, a história do primeiro assassinato. Enfim, trouxemos algumas informações não só sobre este princípio das ofertas, mas também sobre a vida, um pouco da vida de Caim e Abel. Hoje nós vamos estudar o seguinte tema: o dilúvio, juízo e recomeço. Claro que aí está uma imagem meramente ilustrativa, onde nos mostra nessa imagem como que Noé, saindo da arca com a sua família, né? E os animais também. E eu quero chamar a atenção aqui desses dois aspectos dessa história. A história do dilúvio é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e ela vai abordar dois temas principais. Uma história de juízo, Deus derramando o juízo sobre a terra, mas acima de tudo uma história de recomeço. Eu tenho certeza que você já leu, já ouviu palestras, estudos acerca do dilúvio, e eu sei que essa história lhe é familiar. Porém, eu quero lhe aconselhar, para que você possa conhecer com mais detalhes, ler os capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis. Nós selecionamos alguns textos, alguns versículos do capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, mas não vamos ler todas as referências porque
precisaríamos de bastante tempo para estudar essa história. Mas queremos dar ênfase nesses dois pontos principais dessa história. A história do dilúvio, da destruição daquela geração, foi uma história de juízo, de castigo divino por conta do pecado do homem. Mas essa história também fala de recomeço, e é aí que está o projeto de Deus. Deus pune, Deus castiga, mas acima de tudo, Deus dá a oportunidade de um recomeço. É sobre isso que nós vamos estudar. Bem, muita gente costuma perguntar como é que um Deus tão bom, tão maravilhoso, como é que um Deus tão longânimo, como diz a Bíblia, destruiu a criação, destruiu os seres humanos, destruiu os animais. Bem, a Bíblia explica com detalhes o porquê, a razão, o motivo pelo qual Deus destruiu aquela geração. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Vamos começar lá no capítulo 6, versículos 5 e 6 do livro de Gênesis, onde a palavra de Deus diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas se havia multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Eu vou pedir para deixar essa imagem aí. É claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas ela nos mostra vários atos de violência. Observe que não era esse o desejo de Deus. O desejo de Deus, como nós já vimos em programas anteriores, é que o homem vivesse em paz, vivesse em harmonia junto com o próximo. Deus não criou os seres humanos para viver com briga, intriga, violência, guerra, ódio, maldade. Não foi esse o objetivo de Deus. Deus criou o ser humano para viver em paz, em harmonia, para que pudesse desfrutar de companheirismo. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso. A partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade, nós vimos que no capítulo 4, Caim matou Abel. Detalhes, sem que houvesse razão, sem que houvesse motivo. Abel não era culpado pelo fato de Deus haver aceito a sua oferta e rejeitado a de Caim. Mas observe que o fato de Deus rejeitar a oferta de Caim, porque ele era do maligno, nós vimos isso, fez com que surgisse um ódio no coração de Caim, e ele agora vai e tira a vida do seu irmão Abel. Mas não para por aí. Nós vamos perceber que a terra vai se enchendo de violência, de ódio, de maldade. E o crescimento do pecado, do ódio, da maldade e da violência fez com que Deus tomasse uma providência, porque Deus não é impune, Deus é o justo juiz. Pare para pensar comigo, se naqueles dias Deus não viesse intervir na história dos homens, Deus não enviasse o dilúvio, é possível que nós não existíssemos mais, que os homens fossem matando, tirando a vida uns dos outros e a terra se enchendo de violência. É possível que toda a população mundial tivesse sido extinta. Mas o que é que Deus faz? Deus pune aquela criação, aquela geração de homens, aqueles animais também que morreram, mas Deus, acima de tudo, dá uma oportunidade de um recomeço. Passa a tela, por gentileza. Então a terra encheu-se de ódio, de violência, isso pesou no coração de Deus, e o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, eu vou destruí-los, porque eles estão fora do meu propósito. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. E claro, o novo convertido pergunta: mas Deus não é onisciente? Sim, Deus é onisciente. Deus sabia do futuro? Sim, Ele conhecia, Ele conhece todas as coisas. Mas é claro que é uma forma de Deus demonstrar que esse não era o propósito, não era o objetivo de Ele haver criado os seres humanos. Aí Deus resolve destruir. Eu vou destruir essa geração de seres humanos, eu vou destruir esses animais, eu vou destruir a criação. Porém, Deus é justo. Perceba isso. Deus não comete injustiça. Veja o que diz os versículos 8 e 9.
palavra de Deus diz assim: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sabe o que é que eu aprendo aí? Que a população mundial nunca se corrompeu por completo. Deus sempre encontrou os seus servos, aqueles que lhe serviam, aqueles que andavam com ele. Se você perceber, por exemplo, na geração antediluviana, tinha uma família ali diferente. Não era só Noé, não. Era Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras. Havia um grupo de pessoas, havia uma família que andava diferente daquela geração. Lá em Sodoma e Gomorra, aquela cidade terrível, onde em Gênesis capítulo 13, versículo 13, diz que eles eram grandes pecadores. Deus encontrou um justo ali chamado Ló. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículos 4 a 6, diz que ele era justo e todos os dias ele afligia a sua alma. Elias, nos dias do rei Acabe, pensou que estava sozinho, só eu fiquei. Deus disse: ainda tem 7.000 que não se curvaram, não dobraram os pés. Não se curvaram, né? Não se curvaram diante de Baal. Então Deus sempre tem os seus servos, pessoas justas, pessoas que procuraram agradar a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Essa expressão que Noé andava com Deus significa dizer que ele não andava conforme os padrões do mundo, que ele não andava conforme as práticas pecaminosas daquela sociedade, porém Noé procurou viver de forma diferente. O que a gente costuma dizer assim, na contramão do mundo, na contramão daquela sociedade. E a justiça de Deus diz isso. Eu vou punir essa geração, mas eu não posso punir essa família. Eu não posso deixar que essa família de pessoas justas e piedosas sejam punidas por causa dos outros. Aí Deus aparece para Noé para dizer a ele que fizesse uma arca, porque Deus disse que iria destruir aquela geração. E Deus vem falar com Noé. Veja o que diz o versículo de número 13. Diz assim: então Deus disse a Noé, olha Deus falando com Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei, e juntamente com a terra, faça uma arca de tábuas de cipreste. Então, quero deixar bem claro, né? Na Almeida Revista e Corrigida diz de madeira de gofer, né? Mas na atualizada, Nova Almeida Atualizada, diz arca de tábuas de cipreste. Então é só uma questão de tradução mesmo. Aí Deus entrega a Noé uma missão. E eu vou chamá-la aqui de missão impossível. E Deus pode, professor, entregar uma missão impossível a alguém? Pode. Há vários exemplos na Bíblia que Deus entrega missões que são impossíveis humanamente falando. Mas quando Deus dá uma missão impossível, Deus dá a capacidade para que essa pessoa possa realizar o impossível. Então Noé não tinha formação em engenharia náutica, Noé não conhecia de embarcações, mas Deus dá a Noé a planta, Deus diz o tipo de madeira, Deus diz que ele deveria betumar, Deus ensina ele a fazer os andares na arca. Se você ler o texto, você vai perceber os detalhes. E não resta dúvida que Deus vai capacitando Noé, juntamente com seus filhos, para fazer uma arca. E aí nós vamos perceber que este homem que era justo, este homem que andava com Deus, ele também era um homem de fé. É muito interessante isso, que Noé não questiona. Noé não fica perguntando, mas Deus, como será isso? Olha, e que história é essa de dilúvio? Não, ele simplesmente obedece. E com certeza Deus vai dando capacidade a ele para ir, com certeza, lá nas matas, tirar as madeiras, assim, com muito sacrifício, com muito esforço. Não havia serras elétricas, não havia furadeiras, não havia guindastes, não havia meios sofisticados, né?
equipamento sofisticado para facilitar, mas Deus deu condições, deu sabedoria, deu estratégia para que Noé construísse aquela grande arca. Continua, observe que os versículos 17 e 18 diz: porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você, olha a diferença, com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. É como se Deus dissesse assim: eu vou destruir a criação, os animais, os homens, mas você e a sua família serão preservados. Você vai fazer a arca, você vai entrar nessa arca, mas eu quero preservar vocês. Ou seja, Deus não vai destruir o justo por causa do pecado do injusto. Noé teve o privilégio de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, para fazer aquela arca para a salvação dele e da sua família. Passa o texto, por gentileza. Observe que nos versículos 21 e 22 você vai perceber que não estamos lendo todas as referências, estamos lendo alguns textos específicos. É claro que isso aí é uma imagem meramente ilustrativa, tá certo? Mas o texto diz: leve com você, olha Deus dizendo, Deus dando as estratégias, Deus dizendo assim: leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Olha o segredo aí. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim o fez. Glória a Deus, né? E aí está o segredo. Ouvir a voz de Deus, crer na palavra de Deus e obedecer. Aí está o segredo. Quando nós ouvimos, quando nós acreditamos e nós obedecemos, nós somos bem-sucedidos. Nós estamos indo no caminho certo. Não basta ouvir a voz de Deus, não basta crer na voz de Deus, mas é preciso obedecer. E Noé toma essa iniciativa. Não foi fácil reunir os seus filhos, dizer: olha, Deus apareceu a mim, Deus vai destruir essa terra, Deus vai destruir os animais, os homens, mas ele me deu uma ordem, uma missão. Qual foi a missão? Noé: construir uma arca, nós vamos entrar nela. Deus disse o tipo de madeira, Deus deu a planta, Deus disse as dimensões, Deus disse que ela deveria ter porta, janela, Deus deu toda a planta e nós vamos fazer para que nós não venhamos perecer nas águas do dilúvio. No capítulo 7, versículos 1 e 2, o Senhor disse a Noé: entre na arca. Claro, depois que ela estava pronta, né? Você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Permita dizer isso. Nunca foi fácil servir a Deus. Como nós não vivemos em gerações anteriores, a gente sempre fala da nossa realidade, da dificuldade hoje de ser crente, de servir a Deus. Você já imaginou o quanto é difícil hoje ser crente? O quanto é difícil hoje andar com Deus? Para um jovem cristão que enfrenta o meio acadêmico, a faculdade, ele sabe disso. Quantas vezes ele é criticado, zombado, menosprezado pelo fato de crer na Bíblia? Quantas moças crentes que se vestem decentemente, que são criticadas, ridicularizadas por causa da sua roupa? Quantos profissionais, trabalhadores, pais de família são criticados, ridicularizados no setor de trabalho pelo fato de ser crente, de não agir com desonestidade no seu trabalho, de não fazer o que os seus colegas de trabalho fazem? Quantas vezes acontece isso? Às vezes até na família. Os servos e servas de Deus são criticados, desprezados, ridicularizados. Nunca foi fácil servir a Deus. E eu diria, naquela geração antediluviana, não foi fácil não. Para Noé, para sua esposa, para seus filhos, para suas noras. Andar na contramão daquela sociedade má, perversa, cruel, violenta. Não foi fácil. Mas Deus estava do céu contemplando. E eu quero ler o texto mais uma vez. Eu faço questão de ler esse texto. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Eu tenho visto, né? Eu reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Aí Deus diz, né? Eu não vou destruir completamente os animais,
Deus diz assim: de todo animal puro leve com você 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais impuros leve um par, o macho e a fêmea. Ou seja, aqueles animais impuros iam apenas um casal. E daqueles que eram puros iam 7 casais para que eles pudessem entrar na arca. E assim, Deus diz a Noé o que ele deveria fazer. Passe o texto, por gentileza. Observe que nos versículos 3 e 4 diz assim: também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Então Deus dá as dimensões da arca, Deus dá a planta, Deus diz a quantidade de aves e de animais que deveriam entrar na arca. E claro, é claro que houve um milagre, não é? Deus trouxe aqueles animais, possivelmente, os que entraram na arca, eles eram filhotes, possivelmente. Se levassem animais adultos, a quantidade de alimento teria que ser bem maior e eles poderiam, né, por conta do instinto, estarem ali dentro daquela arca, lutando, guerreando uns contra os outros. Então, possivelmente, foram filhotes que entraram, tanto de aves, de animais, estiveram ali na arca durante o período em que Deus enviou as águas do dilúvio, que foram 40 dias e 40 noites, mas também o período em que as águas tiveram que minguar até que a arca parasse lá no Monte Ararate. Nos versículos 5 a 7 diz: e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Olha que coisa maravilhosa. Um homem de fé, um homem justo, um homem que andava com Deus, mas um homem também que obedecia a Deus. Ele fez tudo como Deus lhe ordenou, nada diferente. Nem um casal de animais a mais, nem um casal a menos. Tudo conforme Deus lhe ordenou. O tamanho, a dimensão, a altura, a largura, a profundidade da arca, tudo conforme Deus ordenou. E o segredo está aí. Quando nós cremos em Deus e obedecemos, dá certo. A Bíblia está repleta de exemplos. Teve coisas que Deus pediu dos seus servos que parecia loucura. Deus disse a Josué: mande o povo rodear a cidade 6 dias, cada dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas. Depois mande tocar a buzina e deu um grito. Pronto. Parece loucura, não é? Mas eles fizeram, obedeceram. O que foi que aconteceu? Muito bem. As muralhas de Jericó ruíram. Em outra ocasião, Deus disse a Josafá, o rei Josafá: coloque os cantores à frente do exército. Quem já viu isso? À frente do exército, quem vai é a infantaria, os flecheiros, os homens de guerra, os valentes. Deus disse: bota os cantores, bota os tocadores à frente. E quando eles começaram a louvar e a enaltecer a Deus, os inimigos foram lutando uns contra os outros. Então tem coisa que Deus pede que parece loucura. E com certeza muita gente achou que era loucura de Noé. Muita gente achou que era loucura dos seus filhos. Que história é essa de dilúvio, que vai chover? Com certeza ridicularizaram, criticaram. Porém, depois eles perceberam que não era loucura, só que para eles já era tarde demais. Passa o texto, por gentileza. Volta o texto, eu quero ler esse texto mais uma vez. Volte, por favor, isso. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, como Deus havia ordenado. Pode passar o texto, por gentileza? Nos versículos 10 e 12 diz: e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Deus abriu as comportas do céu, mandou muita chuva, e aí todos os seres humanos e os animais morreram, com exceção daqueles que estavam guardados ali dentro da arca. Passa a tela, por gentileza. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram, aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Esse é um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Glória a Deus. Porque eu sei que contraria a lógica humana. Eu sei que se nós olharmos
para esse texto com os olhos físicos, naturais, comuns, a gente vai dizer assim, não pode. Porque se fosse nos dias de hoje, né, com serras elétricas, com engenharia náutica, com guindastes, com meios sofisticados, menos mal dá para crer e acreditar que um grupo de engenheiros formados em engenharia náutica pudessem fazer uma planta e homens capazes pudessem ir lá nas selvas, das matas e tirar a madeira, serrar, enfim. Hoje seria muito mais fácil nós acreditarmos essa história. Mas a Bíblia conta essa história que, embora pareça absurda, mas ela é real, ela é verídica. Ela é um fato, não é uma lenda, não é uma história com letra A, é uma história real, bíblica. E nós cremos no Deus da Bíblia, que Ele não pode mentir. E foi isso que ocorreu. Glória a Deus. Do lado de fora da arca, ruína, destruição, morte, gritos, desespero, agonia. Mas dentro da arca, proteção, segurança, livramento. É claro que eles ouviram lá os barulhos dos animais, né? Berrando, latindo, mugindo. Claro, ele ouviu lá. Mas o barulho lá fora era pior. Que era barulho de agonia, de desespero, pessoas e animais morrendo afogados. Mas dentro da arca, proteção, livramento e segurança. Glória a Deus. Passe a tela, por gentileza. O texto diz ainda, no capítulo 8, versículos 1 e 2, então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E quando diz que Deus lembrou-se, é claro, não é que Deus se esqueça, é que chegou o tempo de Deus agir, não é assim? E você lendo a Bíblia, se você ler todas as referências, você vai perceber que as águas foram minguando, Moisés solta o corvo, solta a pomba, até esperar a orientação de Deus para sair da arca. O texto diz ainda, Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus e a chuva dos céus se deteve. Pode passar na tela, por gentileza. Versículos 3 e 4 diz assim, as águas iam escoando continuamente na face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Eu acho a Bíblia extraordinária, porque Deus dá evidências de que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia pode ser provada geograficamente, porque o nome dos rios, dos mares, dos montes que estão na Bíblia também pode ser comprovada a sua existência. O rio Tigre, o rio Eufrates, o Mar Vermelho, o rio Nilo, o Monte Ararat, o Monte Carmelo, todos os montes, todos os rios, os mares registrados na Bíblia podem ser comprovados. Glória a Deus. A Bíblia pode ser comprovada historicamente, porque se você ler a história bíblica, não é? Acerca do Egito, da Babilônia, dos Medos e dos Persas, da Grécia, de Roma, esses povos existiram, estão presentes nos livros de história também. A Bíblia pode ser comprovada cientificamente, sim, porque a Bíblia e a ciência não se contradizem. Se a Bíblia e a ciência estão em contradição, das duas, uma, ou a Bíblia ou a ciência está mal interpretada. Quando a Bíblia e a ciência estão corretamente interpretadas, elas se harmonizam. E a Bíblia pode ser comprovada também arqueologicamente, porque a arqueologia, né, aqueles arqueólogos que fazem escavações, que estudam os fósseis, que estudam os passados, as gerações passadas, eles comprovam, confirmam que o que está registrado na Bíblia é verdadeiro. Glória a Deus. E a arca pousou no Monte Ararat, e esse monte ele existe, não é assim? E ele pode ser comprovado hoje nos livros de geografia. Glória a Deus. Passa a tela, por favor. Já estamos caminhando para o final. Diz ainda versículos 15 e 16. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você e a sua mulher. Olha, Noé esperou o momento, esperou a ocasião de Deus dizer assim, sai da arca, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Saiu, pois, Noé com os seus filhos
a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, ou seja, saíram da arca, glória a Deus. Agora saíram para o recomeço. O texto diz no versículo 19, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Capítulo de número 8, versículo 20. E aí Noé vai erguer um altar, levantar um altar. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras. Lembra disso? Que os animais e as aves puras não foi apenas um casal, foram 7. Porque se tivesse entrado só um casal, ele não tinha nem como oferecer, né? Senão ia extinguir, ia entrar em extinção. Mas foram 7, então dá para oferecer. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele oferece holocaustos, oferece sacrifícios. A lei não havia sido ainda estabelecida, mas Deus já tem ensinado aos pais a oferecerem holocaustos, sacrifícios. Lembra do capítulo 4 de Gênesis? Abel oferecendo das suas ovelhas, da gordura delas, Caim oferecendo dos produtos da terra. Foi uma forma que Deus encontrou para que os homens buscassem a Deus, se aproximassem de Deus. Volta o texto, por favor. Então Noé sai da arca, levanta um altar, toma dos seus animais puros e aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Capítulo 9, versículo 1, diz que Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Olha aí, depois do juízo vem o quê? O recomeço. Deus dando as diretrizes. Vocês devem ser fecundos, vocês devem se multiplicar, vocês devem encher a terra. E agora, aquela família de Noé estava com essa responsabilidade de povoar a terra. Versículo 11 diz: estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Finalmente, o versículo de número 12 diz assim: e Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e você e todo ser vivente que está com vocês por gerações perpétuas. Com certeza você viu muitas vezes ou algumas vezes o arco-íris, né? Glória a Deus. E aquilo é um sinal do pacto, do concerto, da aliança que Deus fez com os homens. A princípio com Noé e a sua família, mas com toda a humanidade. Deus fez uma promessa que não destruiria mais a terra com as águas do dilúvio. E assim Noé e seus filhos saíram da arca, os animais se espalharam, começaram a se multiplicar sobre a terra, e aí um recomeço, uma nova geração, novas famílias foram surgindo a partir da família de Adão. E o que é que eu aprendo? Eu aprendo que Deus é justo, que Deus pune, que Deus castiga, que Deus não é impune, que no tempo oportuno Deus executa juízo, mas o Deus que executa juízo também é Deus que dá nova oportunidade. Era preciso, o dilúvio foi necessário, não foi capricho de Deus, não foi arrogância de Deus, não foi abuso de poder, era preciso, porque é como se Deus dissesse assim: se eu não destruir essa geração, eles vão se destruir a si mesmos, vão se autodestruir uns aos outros, porque a terra estava cheia de ódio, de violência. Aí Deus disse: eu vou executar juízo. A justiça de Deus exigiu, tem que punir. Mas observe, como Deus é justo, se eu não posso punir essa família aqui, não. Essa família aqui é diferente. Tem uma família aqui que está andando comigo conforme os meus preceitos. Aí Deus executa juízo, mas guarda, livra, protege, dá um escape, dá uma saída para Noé e a sua família. E aquela família, depois do dilúvio, saíram da arca para dar início um recomeço, uma nova geração de seres humanos e também de animais que surgiria depois da família de Noé. E essa história foi escrita para servir de exemplo para cada um de nós. Deus é amor, é bondoso, misericordioso, é longânimo, mas Deus é justo. Há vários exemplos de execução da justiça de Deus nas páginas da Bíblia. Deus, quando nossos pais pecaram, Deus puniu, nós vimos isso nos programas anteriores. Deus destruiu o mundo com as águas do dilúvio.
destruiu as cidades de Sodoma, Gomorra e cidades vizinhas com fogo e enxofre. Permitiu que o seu povo, a própria nação de Israel, fosse levada para os cativeiros, o reino do norte para a Síria, o reino do sul para a Babilônia. Deus pune, Deus castiga, mas acima de tudo, Deus é o Deus de novas oportunidades, um recomeço. Noé e a sua família tiveram a oportunidade de dar início a uma nova geração e começar uma nova história. E é isso que a Bíblia nos mostra. E no futuro não será diferente. Deus vai punir essa geração má, incrédula, essa geração que não anda conforme os seus preceitos. Deus irá punir essa geração de duas formas, de duas maneiras. Através da grande tribulação e no julgamento do juízo final, os ímpios, incrédulos, pecadores serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Mas para os salvos, aqueles que procuraram andar como Noé e a sua família, um recomeço, onde nós iremos morar, habitar no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém.